Hoje vamos estudar um pouco as transformações lineares. Uma transformação linear é uma função definida entre dois espaços vetoriais. Nesse caso aqui, uma função t que sai do espaço vetorial u e cai no espaço vetorial v e satisfaz as seguintes condições. Quando você aplica t em u mais v para quaisquer u e v que pertençam a u, então isso é a mesma coisa que t de u mais t de v. Ou seja, ela consegue quebrar, a soma, a aplicação t. E para a multiplicação por escalar, quando você faz lambda u, o escalar sai para fora e multiplica t de u. Então, a aplicação que cumpre essas duas condições aqui, definida entre espaços vetoriais, é o que nós chamamos de transformação linear. Aí uma observação importante, que é muito útil para contra-exemplos em geral, é que t de zero é igual a zero, sempre, tá? Onde esse zero que está aqui dentro é o zero que está no espaço vetorial u, e esse zero que está fora é o zero do espaço vetorial v. E como é que a gente verifica isso? Da seguinte forma, ó, quando você faz t de zero, nesse caso aqui é o zero de u, isso é a mesma coisa que zero mais zero, né? Só que t é linear, portanto, isso é a mesma coisa que t de zero mais t de zero. Mais zero mais zero, aqui dentro, com esse zero de u, é a mesma coisa que zero. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que t de zero. Mas desse lado aqui, ó, dá duas vezes t de zero. Então, você pega esse que está aqui e joga para lá. Então, você vai ter que t de zero, nesse caso, zero de u, isso dá igual ao zero de v, como a gente afirmou aqui em cima. Então, essa propriedade é muito importante. Quando você desconfiar que uma transformação dada ela não é linear, isso aqui é a primeira busca de contra-exemplo que você vai fazer, Você desconfiou que a transformação não é linear, testa se t de zero dá zero ou se der diferente. Caso der diferente de zero, então você já afirma de imediato que a transformação não é linear. Então vamos a alguns exemplos. Vamos analisar, dessas aplicações aqui, quais são transformações lineares e quais não são. Então vamos lá. Primeiro essa aplicação, t de x igual a 3x. Ela é bem rápida, Essa daqui, no caso, ela é linear. Basta a gente verificar, que t, por exemplo, aqui, digamos, de x mais y, t dessa soma. Isso é a mesma coisa que 3x mais y, pela definição dela, Você troca o x por x mais y. Só que aí é a mesma coisa, 3x mais 3y. E agora, para esse 3x e esse 3y, você usa a definição de t, Portanto, isso aí é a mesma coisa que t de x mais t de y. Então, já tem a primeira propriedade, que é quebrar a soma. E agora, a de multiplicação por escalar também é simples, t de lambda x, isso é a mesma coisa que 3, aí no lugar do x você coloca lambda x. Lambda x. Só que aí você pega e joga o lambda para fora e põe o 3, Aqui, então fica assim, ó, lambda 3x. É a mesma coisa, É só a associatividade do produto. Mas isso é a mesma coisa que lambda t de x. Então, essa daqui, ela é linear. Agora, vamos verificar essa segunda aqui. Deixa eu colocar alguns números para a gente identificar, Verificação do número 2. A aplicação número 2 é t de x igual a 3x, x mais 1. Geralmente, quando se tem uma constante aqui, essas aplicações elas não conseguem ser linear. Lembra que eu falei do zero, que o zero é importante para contra-exemplo. Veja só, t de zero vai ser 3 vezes 0, 0 mais 1. Portanto, t de zero é 0, 1. Só que t, se fosse linear, o t de zero deveria ser igual a 0, 0, Porque sua aplicação ela é de R em R2. E aqui, como eu não estou especificando, a gente entende que as operações são as operações usuais, Mas aí, ó, 0, 1 é diferente de 0, 0. Então, não pode ser linear. Aqui você pode testar também, para esse item 2, as propriedades de soma e multiplicação por escalar. Você vai ver que também vão ser falsas, tá? De todo modo, aqui ela não é linear. Item 3, No item 3, a nossa transformação é t de xy igual a 3x, x mais y. Essa daqui, é uma transformação de R2 em R2. Ela vai ser linear, Vamos testar aqui, ó.
No caso, você vai fazer T de... Aí, ó, cada elemento agora vai ser um par ordenado. Então, poderia ser assim, ó, T de x1, y1, mais x2, y2. Né? Aqui para a gente testar a propriedade de soma. Então, qual é a definição, né? Isso aqui você usa a soma de R2, né, para escrever isso dessa forma, ó, T de x1 mais x2, y1 mais y2, e agora você usa a definição da função. Então, isso vai ser 3x1 mais 3x2, né? No lugar do x você coloca x1 mais x2, aí aqui x1 mais x2, no lugar do x novamente você troca por x1 mais x2, e no lugar do y você coloca y1 mais y2. Aí agora você quebra, né, isso aqui em dois pares ordenados, ficaria assim, ó, 3x1. Aí aqui você junta esse x1 e esse y1 e deixa nesse mesmo par ordenado. Então aqui ficou, ó, x1 mais y1. Aí no outro você coloca o restante, 3x2, x2 mais y2. Só que esse primeiro par é exatamente a transformação t em x1, y1. E aqui no segundo é exatamente t em x2, y2. Basta desenvolver a definição da função para cada um dos dois, né? É só olhar aqui para cima, a definição. Então já temos a propriedade de soma. Falta verificar a multiplicação por escalar. Mas vamos lá. T lambda de xy. Isso é a mesma coisa que T lambda x, lambda y, né? Exatamente pela definição, né, que torna R2 espaço vetorial com a operação usual. Você sabe que o escalar ele entra para as duas coordenadas nesse caso. E agora você usa a definição da função. Isso é 3 lambda x mais lambda y. Só que agora você está novamente aqui em um par ordenado, e aí você pode jogar esse lambda para fora, né? Você, no caso, põe em evidência bem aqui nessa parte, ó, ficaria lambda x mais y, e aqui você colocaria ele, comutaria com esse 3, né? Ficaria lambda 3x. Como o lambda está nas duas entradas, aí você pode colocar para fora. Então fica assim, ó, 3x, x mais y. Que isso aí é exatamente lambda t de xy. Então, a conclusão é que t é linear. Agora temos o item 4, uma transformação também de R2 em R2, que pega um vetor e leva em menos duas vezes esse vetor. Aqui, ó, nós estamos em que ambiente? Nós estamos em R2. Então, esse Vzinho aí, ele significa um vetor, né, de duas coordenadas, vetor xy. Então, vamos lá fazer a verificação. Caso t está de R2 em R2, ele pega V e leva em menos duas vezes V. Aqui essa transformação ela é praticamente igual, né, à primeira que a gente fez, a essa daqui, né? A gente pode trabalhar da mesma forma, porque é apenas um múltiplo de um vetor. Então a gente não precisa nem ficar trocando esse V aqui por um par ordenado xy. A gente pode trabalhar do jeito que ela está aqui. Ó, é só fazer t de V mais u, por exemplo. Isso aí é a mesma coisa que menos duas vezes. Aí você pode colocar V mais u pela definição dela, né? E agora você usa que esse 2, né, ele é distributivo, então fica menos 2V, menos 2u, que isso aí é exatamente t de V mais t de u pelas suas definições, né? T de V, t de u. E a mesma coisa para o múltiplo escalar. T de lambda V é igual a menos 2 lambda V, só que aí você pode trocar o lambda pelo 2, né, a posição. Então fica menos 2V e o lambda aqui fora, que isso aí é exatamente lambda t de V. Então essa daqui também é linear. Agora exemplo 5, temos essa daí, né, que vai de R2 em R3 e tem essa cara. Então vamos analisar se é linear. Aí aqui vai uma outra dica, né, quando vocês estiverem verificando. Geralmente quando for essas aplicações, né, de R2, 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 R3, quando tiver termo misto, além dos termos constantes, né, geralmente a aplicação também não é linear, né? Se tiver termo misto, se tiver termo quadrático, cúbico, geralmente não é linear. E dessa daí, por que que não vai ser?
eu vou verificar, por exemplo, a multiplicação por escalar, que não vai funcionar. Você pode verificar a soma também não vai funcionar. Veja só, t de lambda xy, isso aí é a mesma coisa que t de lambda x, lambda y. Né, isso aí pela definição. Mas aí, usando a forma da função, né, isso é lambda x, lambda y, e aqui você vai ter lambda x vezes lambda y, não é isso? Só que aí, ó, vai ficar lambda x, lambda y, e aqui você tem lambda aparecendo duas vezes, né? Portanto, fica lambda ao quadrado xy. Só que aí você pode até tirar o lambda, né? Você pode jogar o lambda fora, aí ficaria aqui x, y. Só que como aqui você está ao quadrado nesse lambda aqui, então vai ficar 1 aqui dentro, né? Mas isso aí é diferente, né, do que a gente queria. A gente queria que desse lambda x, y, xy, né? Para que fosse linear tinha que ser isso aqui que a gente teria que ter no final. Mas só que deu diferente, né? Então não é linear. Tá, essa daqui, ela diferente daquele caso onde vem uma constante, a falha não é no zero. De fato, ela, quando você aplica t em 0, 0, isso aí é o 0, 0, 0, tá? Né, mas a falha dela é aqui nessa parte de multiplicação por escalar, ou então na parte da soma. Você pode verificar que também dá errado. Agora vamos fazer mais exemplos. O caso aqui vai ser 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer as verificações. Bom, nesse caso, esse item 6 é uma transformação que é definida do conjunto das matrizes quadradas caindo em R. E essa operação é de pegar a matriz, esse U aqui, esse U ele representa uma matriz quadrada n por n, e leva no seu traço. O traço da matriz, eu devo lembrar que é a soma dos elementos da diagonal, né? Então seria somatório de A e I, com I igual a 1 até n, supondo que esse U aí é uma matriz que tenha entradas A e J, tá? Então vamos verificar isso aí. Isso aí é um exemplo clássico de transformação linear. Então aqui continuação das verificações, né? Vamos lá, vamos fazer o traço de duas matrizes que a gente representa por U e V. Aí a gente pode supor aqui que U é uma matriz de entradas A e J, e podemos supor que V é uma matriz de entradas B e J. É a mesma coisa que o traço dessa matriz soma, né? Que as entradas são dessa forma: A e J mais B e J e J. Só que aí esse traço, por definição, é o somatório, né, dos elementos da diagonal. Então isso aí é a mesma coisa que o somatório com I igual a 1 até n de A, I mais B, I. Só que aí esse somatório você pode quebrar em 2, né? Então fica aí um somatório que vai de igual a 1 até n, só dos A e I, mais somatório de B, I, com I desde 1 até n. Só que aí, esse primeiro somatório é exatamente o traço de U, pela definição. E esse segundo é exatamente o traço de V. É só olhar que U é a matriz de entradas A e J, e V é a matriz de entradas B e J. Portanto, essa parte aqui que tem as entradas apenas as entradas A, né, são exatamente o traço de U, e essa daqui que as entradas são B, é exatamente o traço de V. E agora a multiplicação por escalar, né? Traço de lambda U. Aí lembra que a multiplicação de um escalar pela matriz significa que o escalar ele vai entrar para todas as coordenadas da matriz. Então isso é a mesma coisa que o traço de lambda A e J, né? Só que aí fazendo esse traço é a mesma coisa que o somatório de lambda A e I, com I desde 1 até n. Só que aí o lambda sai para fora desse somatório, porque ele é constante em todas as entradas. Então fica assim: soma de A e I com I desde 1 até n. Só que isso aí é exatamente lambda vezes o traço de U, né? Portanto, o traço é linear. Nesse item 7, nós temos uma aplicação T, que vai do conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que 2, caindo no R3, que tem essa cara aqui. Vamos verificar se é linear. Bom, então nós temos que fazer T da soma de dois polinômios de grau menor ou igual que 2. Então veja só, você coloca aqui dentro
primeiro polinômio, digamos, A0 mais A1t mais A2t elevado a 2 mais um outro polinômio, né? Os elementos, os vetores que aparecem aqui são polinômios, tá? B0 mais B1t mais B2t elevado a 2. Aí aqui dentro faça a operação de polinômios, né? Que seria somar os elementos de mesmo grau, né? Então ficaria t A0 mais B0 mais A1 mais B1t mais A2 mais B2 t elevado a 2. Aí agora use a definição da função. O que é que ela faz, né? Vamos olhar aqui. Na primeira entrada ela coloca o termo constante, né? Ela pega o A0, ó, e coloca bem aqui. A segunda entrada você vai somar o termo constante A0 mais A1. E na terceira entrada você soma todos, A0 mais A1 mais A2. Só que nesse caso aqui, o nosso termo constante é essa soma, né? O A0 do caso geral ali que está na definição será esse daqui. Esse daqui é o termo de grau 1 e aqui é o que acompanha o termo de grau 2. Então fica assim, ó. Mas aqui nós temos apenas operações de soma, né? Isso tudo aqui é linear, então você pode separar em dois pares ordenados, que seria A0, A0 mais A1, A0 mais A1 mais A2, e no outro par a gente coloca o que restou, né? B0, B0 mais B1, B0 mais B1 mais B2. Só que essa primeira tripla aqui representa exatamente T aplicado em A0 mais A1t mais A2t elevado a 2. Exatamente, pode abrir a definição que você vai ver que dá isso. E aqui esse segundo é exatamente T de B0 mais B1t mais B2t elevado a 2. Essa segunda tripla. Então significa que T, né, ele consegue quebrar a soma, né? Porque aqui fica uma soma da transformação no primeiro polinômio mais a transformação no segundo. Aí falta olhar a multiplicação por escalar. Mas aí se você faz T de lambda vezes, aí coloca o polinômio A0 mais A1t mais A2t elevado a 2. Isso aí é a mesma coisa que T lambda A0 mais lambda A1t mais lambda A2t elevado a 2. Aí agora usa a definição da função. Isso é lambda A0. Aí aqui é lambda A0 mais lambda A1. E aqui lambda A0 mais lambda A1 mais lambda A2. Aí o lambda aparece aqui em todos, então você pode colocar fora. E daí fica A0, A0 mais A1, A0 mais A1 mais A2. E aí é a mesma coisa que lambda T de A0 mais A1t mais A2t elevado a 2. Então a conclusão é que essa aplicação é linear. Aí nesse item 8, nós temos uma aplicação de Rn em Rm, que ela age da seguinte forma. Você pega o vetor de Rn e a imagem, né, desse vetor vai ser a multiplicação de A por V, onde A será uma matriz M por N. Tá? A matriz fica fixa e daí você vai variando esses vetores aqui no Rn. Então vamos olhar, essa aí é uma aplicação linear. Essencialmente, né, como você está interpretando um vetor do Rn, ele seria uma ênupla, né? V1 até Vn. Só que você pode identificar, né, ele como sendo uma matrizinha de n linhas em uma coluna. É só você colocar em forma de coluna, né, de matriz coluna, V1 até Vn. Por isso que tem sentido, né, fazer essa operação aqui, que seria pegar a matriz A, digamos que ela seja A11, A1n, AM1, AMn, e aí, ó, você multiplica pelo vetor V, que você pode identificar como uma matriz coluna, né, V1 até Vn. Aí faz sentido, ó, a gente tem n colunas
E aí faz sentido multiplicar por n linhas, tá certo? Então, algumas transformações, né, quando estiver falando de matriz, às vezes a gente vai precisar fazer essa identificação, né? A gente coloca uma ênupla como sendo uma matriz. E outra coisa, né, por que cai no RM, né? Isso porque quando você faz essas operações, esse primeiro elemento multiplicado por esse, né, seria um somatório de A1J, VJ, né, isso com J desde 1 até N. Só que aí, cada multiplicação dessa, você vai fazendo pela quantidade de linhas que essa matriz A tem. E quantas linhas ela tem? Ela tem M, né? M linhas. Então, o vetor resultante dessa multiplicação será um vetor aqui que vai ter M linhas. Por isso que faz sentido a aplicação ela ser de Rn em Rm. E aí ela é linear, você não precisa nem ficar colocando na forma matricial, tá? Você pode começar, ó, T de U mais V. U e V você entende como sendo esses vetores do Rn que você entende como sendo uma matriz na forma de uma coluna. Então isso aí é a mesma coisa que A, U mais V. Só que por propriedades de matriz a gente sabe que tem distributividade, né? Então isso é a mesma coisa que AU mais AV, que isso é a mesma coisa que T de U mais T de V. Né? Não precisa nem destrinchar, a gente só usa propriedade de distributividade das matrizes que a gente já conhece. E aí quando você faz a multiplicação por um escalar, T de lambda U, isso é A lambda U. Só que aí esse lambda, ele pode se deslocar multiplicando todos os elementos da matriz, e daí você pode deslocar para fora. Né? Isso aí é a mesma coisa que lambda A de U, que isso é a mesma coisa que lambda T de U. Então essa aplicação aí é também linear. Nesse item 9, né, nós temos uma função que sai dos polinômios de grau menor ou igual que 3 e cai nas matrizes 2 por 2, que faz o seguinte: pega o polinômio de grau menor ou igual que 3 e associa a ele uma matriz 2 por 2, em que a primeira entrada é a multiplicação do termo constante A0 pelo termo que acompanha o elemento de grau 1, que é A1. E aqui, nesse último elemento aqui, né, nesse outro elemento da diagonal principal, você vai ter A2 vezes A3. Aí, ó, lembra que eu falei sobre termo misto, né, que geralmente não é linear? Então vamos mostrar que essa aplicação aí ela não é linear. Como é que a gente faz, né? Item 9 não é linear. Tá, de fato, se você for verificar a soma, você vai ver que vai dar errado. Eu vou fazer a multiplicação por escalar, que é mais simples. Eu vou mostrar que não dá certo. Então, ó, vamos fazer T de lambda. Aí coloca aqui um polinômio de grau menor ou igual que 3. Digamos A0 mais A1T mais A2T2 mais A3T elevado a 3. Aí o lambda, ele entra e multiplica todos os elementos. Então você vai ter T de lambda A0 mais lambda A1T mais lambda A2T elevado a 2 mais lambda A3T elevado a 3. Aí agora usar a definição, né? Isso leva na matriz quadrada. O primeiro termo é lambda A0, lambda A1. E o outro termo da diagonal é lambda A2, lambda A3. E aqui na diagonal secundária é 0. Só que aí você até pode colocar um lambda para fora, né? Mas aí o outro vai ficar dentro, porque você tem dois aqui, né? Tem um lambda aqui, lambda aqui. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Então ficaria lambda, aí você ficaria A0, lambda A1, e aqui você ficaria A2, lambda A3. Né? Então isso aí é diferente do que a gente quer, né? A gente gostaria que o resultado fosse esse, fosse lambda A0, A1, 0, 0, A2, A3, para que fosse linear, né? Então essa aplicação realmente ela não é linear, tá bom? E agora o item 10, né? Nós temos a aplicação que sai dos polinômios de grau menor ou igual que 3 e chega lá nos polinômios de grau menor ou igual que 3, que é a aplicação que pega o polinômio e leva na sua derivada. Né? Esse t aí, na verdade, ele é o operador derivação. Então, ele é linear. E o motivo dele ser linear é exercício de cálculo. Isso aí é um exercício de cálculo 1 para vocês. Tá? Cálculo 1, cálculo 2.
Porque lá a gente aprende que a derivada ela é linear, né? Quando você faz, né, as propriedades de derivação, né? Quando a gente tem f mais g linha de x, a gente sabe que a gente pode fazer a derivada de cada uma separadamente, né? A gente sabe que pode fazer f' de x mais g' de x. E a gente sabe que quando a gente deriva uma constante vezes uma função, a constante pode sair para fora, né? E você deriva a função. Então, essas propriedades que você aprendeu sobre derivada é, na realidade, que o operador derivada é um operador linear, né? Essas aqui são as propriedades da linearidade da derivada. Então, a derivada é linear. Outro operador importante que é linear é o operador integração. Você define um operador t que sai das funções contínuas de 0, 1 em R, tá? Para que tenha sentido a gente falar de integral, né? A gente tem f num domíniozinho limitado, caindo aqui em R, né? Isso aqui é um compacto na realidade, esse 0, 1. E aí a nossa aplicação é que pega essa função e leva na integral dela, definida de 0 até 1. Isso para qualquer função contínua. A gente sabe que esse espaço C01 ele é um espaço vetorial, por isso que faz sentido a gente falar, né, de transformação linear definida aqui. De fato, você pode enxergar ele até como sendo um subespaço, né, do conjunto das funções f de 01 R. Esse daqui a gente viu que é um espaço vetorial. Então aí esse operador ele é linear por quê, né? Porque a gente sabe disso aqui, ó. Quando você faz t de f mais g, onde f e g são funções que estão aqui, né, são funções contínuas em 0, 1, isso vai na integral. Nesse caso de f mais g aplicada em x, né? Só que a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais, né? Então isso aqui é exercício de cálculo novamente, né? Você sabe que isso vai na integral de 0 até 1 de f de x dx mais a integral de 0 até 1 de g de x dx, que isso aí é exatamente tf mais t de g. Então esse operador aí ele tem essa propriedade de quebrar a soma, e a mesma coisa, né, acontece para multiplicação por escalar, né? A gente sabe que o escalar sai para fora da integral. Então fica lambda, integral de 0 até 1, f de x dx, que isso é a mesma coisa que lambda t de f. Então, esse operador integral ele é uma transformação linear. Agora, atenção, tá? Ele é linear quando a gente estiver lidando com a integral sem nada, sem um módulo. Se, por exemplo, você coloca o módulo, ela deixa de ser linear, como está aqui nesse exemplo, ó. A diferença do exemplo anterior para esse daqui é que bem aqui, ó, eu coloquei um módulo na função. Essa daqui ela deixa de ser linear. Por quê, né? Porque se você faz t aplicado na função contínua constante, né? Você pega a função 1, que está definida de 0, 1 em R, que pega qualquer x e leva em 1 de x, que é igual a 1. Tá? Isso aí para todo x. Pega a função constante 1, tá? E aí você faz isso, ó, é t de menos 1. Se fosse linear, isso aqui deveria ser menos t de 1, não é verdade? Mas aí o que é que vai acontecer? T de menos 1, isso aí é a integral de 0 até 1 de menos 1 aplicada em x, só que aqui, ó, você tem um módulo. Mas isso aí é exatamente a mesma coisa que a integral de 0 até 1 de 1 dx, onde 1 aqui é um número, tá? E essa integral aí a gente sabe que o resultado é 1 positivo. Só que por outro lado, se fosse linear, né, isso aqui é se fosse linear. Se fosse linear, você teria isso exatamente menos a integral de 0 até 1 de 1 dx, né? Que seria igual a menos 1. Não é isso? Mas aí isso dá uma contradição. Por quê? Por um lado o resultado dá 1 e pelo outro o resultado dá menos 1. 1 é diferente de menos 1, então isso não pode acontecer, né? E o que é que não pode acontecer? Não pode acontecer isso aqui, ó. Não pode acontecer a aplicação ser linear e você poder tirar esse sinal de menos, porque senão dá esse problema. Então, essa daqui
ela não é linear. Se você coloca esse módulo aí, acabou, tá? Ela não é linear, tá certo? Pronto, e com isso a gente encerra esse vídeo.